Oi, hoje é a resenha do conto Uma Breve História da Maquinidade, escrito por Fábio Fernandes, aqui da coletânea Páginas do Futuro, Contos Brasileiros de Ficção Científica, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Quando acionou o robô a vapor que havia acabado de construir com tanto esforço e sacrifício, Victor Frankenstein sentiu um grande alívio. Desta vez, ele pensou, as coisas vão ser diferentes. Assim começa uma breve história da maquinidade, escrito por Fábio Fernandes, que obviamente conta a história de Victor Frankenstein, aquele cientista maluco, né, que criou aquela criatura, o Frankenstein. Bom, na verdade, essa história aqui de ficção científica mistura um pouco com a realidade, quer dizer, a realidade ficcional também, mas o que importa? O que ele tem para dizer aqui, né? Que Victor Frankenstein está tentando mais uma vez criar uma criatura. Só que dessa vez não é uma de carne e osso, mas exatamente um robô. Também descrito isso aqui no começo da narrativa. E claro, ele tem essa criatura nova, né, um ser novinho em folha, e precisa apresentar as suas partes, as partes, claro, científicas, né, seus amigos que também são cientistas. E ele está ali andando com uma certa sociedade chamada Sociedade Lunar. É um povo lá, né, cientista, que gosta de se reunir uma vez por mês, sempre em noite de lua cheia, para facilitar, né, o trânsito ali entre uma casa e outra, né, aquela claridade da lua, né. Eles não são lunáticos, não, né, não é por essa questão. Mas enfim, ele precisa assim falar aos seus pares a respeito da sua nova experiência que foi bem sucedida. Esse novo ser que ele cria está funcionando bem, ok, não tem problemas, só que ele tem um cuidado de não dizer que a experiência anterior, o Frankenstein que a gente conhece, né, super famoso, né, não deu certo. Ele prefere evitar. Bom, ok, é uma opção dele, né? Ele não precisa dizer as más experiências que ele tem com seus experimentos. Então, sim, ele apresenta para os amigos cientistas essa nova criatura. Só que ele tem uma grande ideia que envolve todos eles. Ele precisa fazer uma grande proposta, que é exatamente essa. E aí, pessoal, vocês querem me ajudar nessa nova empreitada? Olha só como funciona bem este protótipo. Que tal a gente fazer mais alguns? Mas eu paro de contar qualquer outra coisa, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, com certeza qualquer um que começa a ler esse conto aqui já tem a mesma sensação que eu tive logo de saída. Peraí, Victor Frankenstein? Aquele do famoso Frankenstein, o próprio? Sim, é verdade, é ele mesmo. Ou seja, temos uma história que se vale de uma outra. Isso é bem bacana ali no começo, né? E também essa sociedade lunar, né, desses tais cientistas que vão aparecendo ali para essas reuniões noturnas. Aliás, só gente de boa estirpe. Olha só que temos aqui: Matthew Boulton, James Watt, Joseph Priestley, Erasmus Darwin e Josiah Wedgwood. Ou seja, só gente bacana, conhecida e, detalhe importante, cientistas de verdade existiram de fato aqui na nossa realidade. E detalhe também curioso, né? Porque mais uma inclusão aqui nesse conto do Fernandes. Ou seja, pessoas reais, não só personagens que já existiram em ficções científicas anteriores. E curioso também, né, que esses dois nomes primeiros, Matthew Boulton e James Watt são dois cientistas que realmente fundaram a companhia juntos, que, claro, desenvolveram a energia a vapor, principalmente nos navios. E aqui, justamente como eles topam a empreitada do Frankenstein, aí cria-se a companhia BWF, né, que é B de Bolton, W de Watt e F de Frankenstein. É bacana essa junção aqui da realidade com a ficção científica. É bem bacana. Aliás, fiz bastante com que eu, depois da leitura do texto, fizesse algumas pesquisas na internet a respeito dessas personalidades aqui. Inclusive, né, tem a citação ao o arquiduque, né, o Franz Ferdinand, ou então Francisco Fernando, né, que tem a ver até com o próprio nome do autor aqui, né, Fábio Fernandes. Ele deve ter puxado isso por causa desse motivo também. Mas é bacana, né, a gente se sentir a fazer pesquisas depois que a gente lê um certo texto, que realmente faz uso bastante dessa conexão, né, da ficção com a realidade, essa mistureba, né, que aliás daqui a pouco eu vou comentar mais um pouco. Mas o que importa, é o que vale que essa história aqui fique interessante quando a sociedade é firmada entre esses três cientistas. Porque eu vou comentar um pouquinho também, né, uma certa crítica a esse conto aqui. Depois que tem essa novidade, né, essa revelação de que esse conto vai trabalhar com personagens criados por terceiros,
terceiro, logo a seguir, ele fica um pouquinho moroso o texto, porque só fica nessa explanação dessa tal sociedade lunar, ou seja, o texto fica enrolando um pouquinho. E nesse momento, as primeiras duas, quase três páginas, fiquei pensando, tá meio devagar isso aqui, podia ser um pouco mais agitado talvez, né? Porque parece que não vai levar a nada. Só que, realmente, depois que esses três cidadãos, três cientistas formam a tal sociedade e começam a fabricar mais de um Frankenstein, esse modelo 2, realmente a história ganha um ritmo até acelerado, porque anos vão se passando. A gente percebe com essa empresa vai evoluindo e o que é decorrente dela. O que é mais interessante aqui para esse texto é que, na verdade, esses novos autômatos, criados literalmente em série, eles começam a se rebelar. E rebelar de uma maneira bastante curiosa, porque eles também vão se conectando à história que foi seguindo adiante da nossa humanidade. E, aliás, a gente pode até pegar aí o gancho para o título aqui da história. Uma breve história da maquinidade. Essa maquinidade, esse termo aí, claro, em oposição à humanidade, surge ali no meio do texto, quando exatamente esses seres autônomos começam a ficar conscientes, né? Que são uma espécie independente dos humanos. Então eles podem ter a sua liberdade, inclusive seus direitos. E aí o texto inclusive vai para campos de sociologia, filosofia. É bastante interessante aqui quando ele começa a se desenvolver de uma certa maneira o texto. Na verdade, pensando bem aqui, dando uma olhada geral aqui nesse texto, a gente pode pensar que podia muito bem ter virado um romance, não apenas um conto rápido, mesmo com aquele começo um pouquinho parado. Bom, combinar que eu não gostei muito, mas quando realmente a história ganhou um ritmo acelerado, que o tempo foi passando, se misturando com eventos históricos, ficou bastante interessante. Mesmo que também desse uma certa impressão, estivéssemos vendo uma página de uma enciclopédia, uma coisa um pouquinho meio relatório, né? Uma coisa meio fria, quase um pouquinho distante de um conto, né? De uma prosa literária, faltando um pouco mais de contato com os personagens de fato, porque quando começa essa sequência de eventos históricos que se sucedem ao avanço dessa companhia, BWF, com certeza a gente fica completamente distanciado de todos esses elementos, tanto dos três cientistas, principalmente do Frankenstein, como também desses autônomos. O próprio Frankenstein segundo que aparece aí, a gente tem um certo contato aqui e ali. Claro, ele até assume uma postura de liderança, sem querer dar muitos spoilers, nessa reivindicação que todos os autônomos pedem, né, perante a humanidade, né, precisam ser coisas distintas. Sim, o Frankenstein 2 é papel importantíssimo ali, mas também depois de um certo tempo ele some um pouco, mas de qualquer forma a gente não tem mais detalhes, porque, como eu disse, se fosse esse texto um romance, a gente poderia muito bem acompanhar um pouco mais de qual é o pensamento dele, já que justamente ele está tendo um pensamento independente, ele não é mais uma figura programada para fazer tal coisa, não, ele pensa, ele sabe que ele existe. Ou seja, isso também no fundo faltou um pouco aqui no conto, porque se ele está valorizando justamente esse poder adquirido por esta criatura, que não é apenas um mecanismo que vai obedecer ordens, seria muito interessante a gente ver o que essa pessoa vive, como ela se torna realmente independente, um ser senciente. Mas, ok, vale, né? No conto tudo é possível, né? Quem manda realmente é o autor, né? Claro, um leitor pode ficar um pouquinho desapontado com os caminhos que a história toma, mas não tem problema. Aquela coisa, né? Se você acha que a história podia até ir para algum outro lugar, você pode ter a bela opção de escrever a sua própria. Que é literalmente o que a gente acaba aprendendo depois que a gente lê bastante, a gente acaba até virando um pouco um escritor também. Essa parte interessante da leitura, com certeza. Claro que esse motivo da história ficar um pouquinho não muito detalhista tem uma certa explicação quando a gente chega ao final dela, porque justamente a pegadinha, a reviravolta que nos é apresentada literalmente na última página, um bifinho que tem ali no começo da folha, sim, cabe plenamente no que foi evitado comentar. Talvez até para enganar um pouco o leitor, ele esquecer de um certo detalhe o tempo todo, que é evidente desde o começo do texto. Eu até já falei um pouquinho dele aqui, talvez vocês possam ter já percebido, e no fundo, quando chega ali no encerramento da narrativa, você percebe que, ah tá, entendi, na verdade, nunca nada parou. Sempre a ideia inicial sempre existiu,
o tempo todo. E uma curiosidade sobre esse tempo que vai passando, na verdade passam-se tantos anos que na verdade os fundadores ali da empresa, tanto o Bolton quanto o Walter quanto o Frankenstein, eles até já foram dessa vida para melhor. Pois é, muito tempo se passou mesmo, coisa bastante curiosa. Assim, eu ia falar sobre essa conexão da realidade com as questões de ficção científica. Na verdade, isso aqui é um subgênero da ficção científica, né? O cyberpunk, que mistura, né, os tempos antigos com uma certa modernidade. Um subgênero bastante interessante que, na verdade, eu conheço muito pouco. Aliás, já comprei, né, meses atrás, aquela famosa obra Neuromance do Gibson, e até hoje eu ainda não li, né? Ele foi o precursor literalmente do cyberpunk, ou seja, esse texto aqui do Fábio Fernandes foi escrito em 2009, ou seja, exatamente quase 100 anos antes do que o autor escreveu em 2009. E disso a gente percebe então que esse conto aqui, que está totalmente centrado no cyberpunk, ele se vale apenas da tecnologia realmente lá daquela época, ele não coloca coisas novas. Porque o que a gente vê muito hoje em dia do cyberpunk é se valer de muita tecnologia da época de escrita, ou seja, da nossa época, né? Computadores mais modernos, tecnologias avançadas e por aí vai. Não é o que acontece exatamente aqui nesse texto. O autor realmente preferiu ficar 100 anos antes e só trabalha com o que havia realmente lá naquela época. E não fazer nenhuma mistureba histórica, anacrônica, né, da tecnologia, que acontece muito dentro do gênero cyberpunk. Na verdade, essa história aqui eu posso dizer que realmente o comecinho eu achei interessante, mas mesmo assim não dá para dizer que é um grande texto, sensacional. É do tipo que realmente é uma ficção boa para se ler assim, mas ela não vai marcar muito, com certeza, a maioria dos leitores, com certeza. É o tipo de conto que eu digo que é um pouquinho esquecível. Por causa disso, né, por não ser tão marcante, não dá para dizer que é uma história sensacional. Ainda que se vale exatamente da história do Frankenstein, né? Aliás, também foi uma boa decisão do Fábio Fernandes se valer de um personagem que já existia, tanto a criatura quanto o criador. Senão, o desfecho que ele bola ali talvez não ficasse tão bom assim. Funcionaria, para falar a verdade, mas fica mais evidente quando a gente sabe que é uma criatura que é super conhecida. Se ele, aqui o Fábio Fernandes, criasse o seu personagem, claro, com o cientista maluco aqui que ele criasse também, talvez não tivesse o mesmo impacto. Ou seja, se valer do Victor Frankenstein foi uma boa. E também fazer a mistura com o cyberpunk, melhor ainda, valorizou bastante a história. Ele também podia ter optado por não fazer isso, não fazer eventos históricos serem incididos aqui também dentro desse conto. Ficaria melhor? Talvez sim, porque esses detalhes históricos realmente não são tão importantes. Mas, por outro lado, ele teria que criar um detalhamento aqui bem mais vigoroso, com certeza. Ou seja, são bons escapes que o Fábio Fernandes se valeu para poder criar a sua história. No fundo, são funcionais. Enfim, é uma história interessante, mas não vai durar muito na memória, com certeza. Portanto, para uma breve história da maquinidade, escrito por Fábio Fernandes, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Bom, e falando em escritores que criam cientistas malucos e suas criaturas, né? Assim, vale dizer, esqueci de dizer durante o vídeo, né, que Frankenstein foi criado por Mary Shelley, né? Bom, amanhã a gente continua com uma batida semelhante, porque vamos para a coletânea A Casinha de Boneca Mal Assombrada e outras histórias inexplicáveis, e dessa vez teremos uma história de H.G. Wells, super famoso por ter criado também alguns cientistas malucos, histórias também fantásticas. Claro que aqui estamos numa pegada diferente, não é ficção científica, é do gênero de terror, horror, ou pelo menos um pouquinho de assombração. Eu já li a história e ela é interessante, mas vocês vão ter mais detalhes vendo o vídeo de amanhã aqui dentro do projeto. Claro, enquanto esse vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui ao longo desse começo de 2020 dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!